mais um vídeo da série Por que que os salários ainda atrasam no Brasil? É uma série que a gente quer levar para você entender todo o mecanismo e toda a situação. Nós começamos com o primeiro, falando do fim do passe e o início da Lei Pelé, depois falamos da Time Mania, depois do Profut, depois das convenções coletivas, depois da inserção nos regulamentos de uma cláusula que inibe o atraso salarial e depois das ações diretas de inconstitucionalidade que nós propusemos através do Partido Político Podemos. E agora a gente vai falar do Clube Empresa. Você deve ter percebido aí, o ano passado, muita gente falou, a imprensa divulgou, repercutiu, a questão de mais uma transformação na lei que possibilita o clube, que é uma entidade sem fim lucrativo, a se transformar num clube empresa. Ok. Dizem que isso foi obra do presidente da Câmara, do Rodrigo Maia, botafoguense, que está muito preocupado em fazer com que o seu time tenha uma melhor condição, que tem uma dívida de mais de 700 milhões de reais, para poder criar algumas situações que de novo beneficiam os clubes. Mas o problema não nós não nos opomos com relação à criação do clube empresa, para que o clube vire empresa. Aliás, a gente acha isso fundamental. O problema é como essa lei está sendo pensada e como ela está sendo construída. Aliás, já passou na Câmara dos Deputados, agora está indo no Senado Federal, e nós fizemos um trabalho na Câmara e vamos continuar fazendo no Senado Federal. Pois bem, então tem algumas cláusulas, um conteúdo que elas, de novo, continuam apoiando a irresponsabilidade dos clubes. Principalmente aquela de que o clube ele pode fazer um contrato com um atleta e esse atleta, teoricamente, não vai ser considerado um trabalhador. Isso é um grave problema, porque nesse nível não tem como não se equiparar os atletas, porque a proposta é para que o atleta que receba mais de 11 mil reais, que é o teto da Previdência Privada, o limite, perdão, da Previdência Privada em dois salários, que ele possa ser considerado um autônomo. E isso não vai ser legal. Nós já trouxemos o deputado Pedro Paulo, que era o relator, trouxemos aqui para discutir algumas coisas e discutimos isso também, que vai criar um grande problema jurídico para os clubes, porque no primeiro momento pode-se assinar um contrato de que esse atleta não é um trabalhador subordinado, mas o regime, o dia a dia mostra que ele é. Então vai dar problema, o clube vai pagar muito, enfim. É um problemaço, mas a gente está atento a isso e mantiveram essa questão no texto. Mas, de fato, a nossa preocupação é com relação à responsabilidade de quem assina, porque os clubes estão com um problema muito sério, por isso que não pagam salário, porque acabam assumindo dívidas ou compromissos muito maiores do que a sua receita permite. E a gente não consegue fazer nada a respeito, não consegue frear isso, porque a lei atual não caracteriza esse tipo de administração como uma administração ruim para o clube, que é a tal da administração temerária. Então, qual foi a nossa proposta? Para que a gente caracterizasse a administração temerária, ou seja, de forma simples, o clube que gastou mais do que recebeu durante o ano, pronto, está caracterizado a administração temerária. E aí sim, tanto o presidente, quanto o vice, quanto o diretor financeiro, o diretor de futebol, o presidente do Conselho Fiscal e o presidente do Conselho Deliberativo respondem com seus bens pessoais. E solidariamente, ainda, qualquer um, o devedor pode pegar o bem de qualquer um. E caso não haja bens desses diretores responsáveis, aí se transforma num crime de estelionato, do 171, que é uma forma de conter isso. Por quê? Porque na prática a gente entende o que acontece, a gente sabe o que acontece. Teve dois casos recentes, um acontecido na Série B aqui em São Paulo, em que o investidor dava dinheiro para o presidente, mas não cumpria com os atletas. O presidente, ele continuava mantendo a relação com esse investidor porque ele estava recebendo. E outro caso na Série B do Brasileiro, também, que o investidor
ele dava dinheiro para o presidente do Conselho Deliberativo, que é o cardeal do clube, né? E da mesma forma o clube estava indo pro brejo. Então, se essas pessoas não se responsabilizarem, não forem, tiver a condição de serem responsabilizadas, nós não vamos conseguir conter a situação que vem se desenhando e vem se agravando cada vez mais. Porque já falamos nos outros vídeos também, mas é bom que você saiba que nos últimos 7 anos os clubes triplicaram a sua receita. Só que da mesma forma, triplicaram, quadruplicaram suas dívidas. O que não tá de acordo com a necessidade do que a gente tem visto. E o que é pior? Né? O que é pior de tudo isso? O resultado em campo. Isso reflete no resultado em campo. Então, torcedor, se você acha que é normal o teu clube fazer loucuras para contratar jogador, saiba que amanhã você vai lamentar por isso. Pega o exemplo dos torcedores da Portuguesa, do Vasco, do Fluminense, e a coisa está aumentando, do Cruzeiro agora. Então presta atenção, se você apoia isso, amanhã você pode lamentar. E é por isso, também por isso, que os salários continuam atrasando no futebol brasileiro.